Bom dia, quarto ano. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então, vamos dar início à sala de História, 13 de maio de 2021, onde nós estamos estudando o capítulo 2, a ocupação do território brasileiro. Já vimos sobre os povos da América e da África, o Brasil indígena, e hoje nós iremos estudar um pouco sobre as mudanças e conflitos, dando continuidade. Vocês devem acompanhar aí no livro de vocês. Vamos lá, acompanhem com atenção. Mudanças e conflitos. A primeira atividade econômica dos portugueses na América do Sul foi a extração do pau-brasil, uma árvore existente nas florestas do litoral, utilizando mão de obra indígena. Do pau-brasil, os portugueses obtinham madeira para fazer móveis, instrumentos musicais e até navios e corante para atingir tecidos e fabricar tinta para escrever. O contato com os portugueses trouxe muitas mudanças na vida dos povos indígenas. Ao mesmo tempo, muitos hábitos e aspectos da cultura dos indígenas foram assimilados pelos colonizadores. A relação entre portugueses e indígenas foram marcadas por constantes conflitos. Muitos indígenas foram escravizados pelos portugueses e, de diferentes maneiras, tentaram resistir à escravidão. Então, como vocês estão vendo aqui, nós estamos falando sobre os conflitos com os indígenas, não é isso? Vocês agora irão ler os dois textos abaixo, com atenção, que a tia Jo não vai ler, que estão abaixo. E vamos para a próxima página. De olho na imagem. Conforme se desenvolveram os instrumentos de navegação, os portugueses e outros povos europeus puderam explorar territórios mais distantes de suas terras de origem. Como esses povos pretendiam fazer comércio e estabelecer colônias, o uso de mapas tornou-se cada vez mais importante para eles. Veja o mapa 1 abaixo, que no nosso caso não está abaixo, aqui no slide está ao lado, mas no livro de vocês está abaixo. Ele foi elaborado por Lopo Homem, cosmógrafo oficial do rei de Portugal em 1519. Os cosmógrafos eram estudiosos do universo, o que incluía a astronomia, os conhecimentos relacionados a navegações. Já o mapa 2, na imagem ao lado, é uma representação atual do Brasil. No mapa elaborado por Lopo Homem, aparecem os nomes atribuídos a diversos acidentes geográficos da costa, que hoje faz parte do Brasil. Além disso, há também desenhos relacionados ao território, o que era comum nesta época. Milhares de indígenas adoeceram e morreram ao entrar em contato com doenças dos colonizadores europeus. Muitos grupos foram mortos pelos colonizadores em combates, massacres e trabalhos forçados. Outra mudança causada pela presença dos portugueses foi o deslocamento de populações indígenas do litoral para o interior. Em nossos dias, os povos indígenas que restaram estão espalhados pelo Brasil. Esses grupos, porém, não foram apenas no interior não moram apenas no interior e em terras indígenas demarcadas. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, dos pouco mais de 896 mil indígenas do Brasil, cerca de 324 mil vivem em áreas urbanas. Ou seja, como vocês estão vendo, muitos desses indígenas hoje vivem aqui em áreas urbanas. Não é isso? Então, crianças, dando continuidade, na nossa sociedade, muitas vezes ainda se tem a visão de que ser indígena é viver na floresta, enfeitar-se com plumas e ter pinturas coloridas pelo corpo. Essa é uma visão preconceituosa dos povos indígenas. Em nossos dias, eles têm acesso a modernas tecnologias e as adaptam aos seus costumes. Tudo isso sem abandonar sua identidade indígena. Então, como vocês estão vendo, como é que eles vivem hoje? Hoje eles vivem uma vida moderna. Muitos deles, né, têm acesso até às tecnologias. E aqui nós temos o depoimento de uma indígena, né, onde vocês irão ler com atenção, porque em seguida vocês irão responder as questões. Vamos lá? O Brasil africano. Agora nós iremos ver um pouco sobre o Brasil africano. Já vimos sobre as mudanças e conflitos, não é isso?
Até 1530, aproximadamente, a principal atividade econômica dos portugueses no Brasil era a extração do pau-brasil, como já foi dito lá no início, né? Feito com mão de obra indígena. Era a mão de obra que eles tinham inicialmente. Nesse período, os portugueses decidiram iniciar a colonização do território com o cultivo de cana-de-açúcar e a produção de açúcar, que era vendido na Europa. Além disso, precisavam plantar e ocupar a terra para tomar posse dela. Caso contrário, outros povos europeus viriam se estabelecer aqui, como pretendiam, por exemplo, os franceses e os holandeses. Como a atividade açucareira no Brasil tornou-se muito lucrativa, os colonizadores buscaram ampliar a produção. Para isso, era preciso dispor de mais trabalhadores nas lavouras de cana-de-açúcar e nos engenhos. Os portugueses passaram a usar mão de obra escravizada, trazida de diferentes regiões da África. Esses homens e mulheres possuíam língua, religião, habilidade e costumes diversos. E aqui nós temos um mapa onde representa, não é, o Brasil e a África, esse intercâmbio de escravo que eles traziam esse pessoal de lá. Vamos lá, crianças. Nem sempre as pessoas migram por escolha delas. Os africanos, por exemplo, não migraram para o Brasil por vontade própria. Foram trazidos à força para servir de mão de obra nas lavouras e outros tipos de trabalho. Eles foram aprisionados em vários lugares da África e trazidos para cá como escravos. Vinham nos porões escuros e abafados dos chamados navios negreiros. A travessia do Oceano Atlântico em direção ao território brasileiro era longa e difícil para os africanos. As condições de higiene nos navios eram péssimas, principalmente em razão do calor e da enorme quantidade de pessoas viajando juntas. A alimentação era muito pobre em nutrientes. Por isso, muitos escravos acabavam morrendo antes mesmo de chegar ao seu lugar de destino. As doenças contaminavam rapidamente os africanos e os sobreviventes chegavam bem fracos aos portos de desembarque. Os africanos que tornavam escravos geralmente eram separados de seus parentes e amigos no momento do embarque nos navios negreiros. Isso causava bastante sofrimento para as pessoas. Como vocês viram aqui, eles não vinham porque queriam, eles vinham forçados. E essa viagem era uma viagem sem nenhuma condição, não é isso, criançada? Vamos continuar. Para diminuir a dor da separação, muitos africanos acabavam criando laços de amizade ainda dentro dos navios, com pessoas até então desconhecidas que também haviam sido escravizadas. Essas pessoas passavam a chamar umas outras de malungos, palavra que quer dizer companheiro de viagem ou companheiro de sofrimento. A amizade entre os malungos teve um papel muito importante para diminuir o sofrimento dessas pessoas e também ajudou a preservar a cultura africana no Brasil. Para muitos africanos, a dor física provocada pelo desconforto de viagem não era o maior problema. Havia também o desespero e o banzo, sentimento de saudade da sua terra, do seu povo e da sua liberdade. Então, crianças, como vocês estão vendo aqui, eles eram separados das pessoas em que eles amavam, né? E para aliviar esse sofrimento que eles faziam amizade com outros companheiros dentro do navio. Ao chegarem ao Brasil, os africanos escravizados eram vendidos aos senhores de engenho e outras pessoas que procuravam mão de obra escravizada. Na maior parte das vezes, cabiam aos escravos trabalhos muito duros. De 1500 até 1850, isto é, durante 300 anos, cerca de 14 milhões de africanos escravizados foram trazidos à força para o Brasil. Em 1850, o tráfico de escravos da América para o Brasil foi proibido por lei. Não era mais permitido trazer africanos escravizados para serem comercializados no Brasil. Mas ainda era possível comercializar escravos que já estivessem no país. O tráfico de escravos foi permitido durante tantos anos porque dava lucro
aqueles que o praticavam e porque muitas atividades econômicas dependiam do trabalho escravo. O trabalho feito pelos escravos, os africanos escravizados, produziam riquezas por um longo tempo na nossa história. A escravidão reduzia as pessoas à mercadoria. Os negros escravizados pertenciam aos senhores que os compravam dos comerciantes de escravos. Eram eles que trabalhavam nas lavouras de cana-de-açúcar, nos engenhos de açúcar, na mineração do ouro e do diamante e nas fazendas de café. Também faziam trabalhos domésticos. Apesar das inúmeras revoltas e fugas, o trabalho escravo foi mantido por mais de 300 anos, até a abolição da escravidão em 1800. Veja esses anúncios de jornais da época. Então, crianças, como vocês estão vendo, os escravos, eles eram quem trabalhava aqui no Brasil, era quem fazia tudo, era eles, os serviços para os seus senhores, e era uma vida de sofrimento. Então, o que vocês irão fazer após a nossa aula? Vocês irão reler todas essas páginas com atenção e responder todas as questões que tem nas páginas, das 51 até a 60. Ok, criança? Um excelente dia.